Bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma entrevista, né? Hoje, dia 16 de novembro de 2023. A gente dá início a mais uma entrevista para o projeto Experiência de Pesquisa do Acervo Digital SEDEC-CEIPOC, que tem por objetivo construir um acervo de experiências de pesquisa que tratem de temas relacionados ao Estado de Direito, democracia e desenvolvimento no Brasil. O nosso convidado de hoje é Martônio Montalverni Barreto Lima, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Fortaleza e procurador municipal dessa mesma cidade. Martônio é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, é mestre em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Suas pesquisas, desde muito cedo, voltaram-se para o estudo do STF e do constitucionalismo, o que resultou numa vasta e constante produção bibliográfica no campo do direito constitucional e da história do pensamento constitucional brasileiro, sempre demonstrando uma preocupação em pensar a jurisdição constitucional e a atuação do STF em períodos de crise na história política brasileira. Embora participe atualmente de projetos de pesquisa e tenha diversos artigos e trabalhos de caráter mais histórico sobre o pensamento constitucional brasileiro, desde o julgamento da ação penal número 470, mais conhecido como julgamento do mensalão, né, e mais assiduamente a partir do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ele vem publicando uma série de artigos acadêmicos de intervenção política, participando de lives, palestras, rodas de conversa e entrevistas para denunciar as ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas pelo Poder Judiciário, pela Operação Lava Jato e pelo governo de Jair Bolsonaro. Em seu livro mais recente, O Supremo Tribunal Federal, Prússia contra Reich, de 2022, ele mobilizou um arsenal de autores vindos de diferentes espectros teóricos progressistas, para discutir as fraquezas institucionais do judiciário brasileiro que contribuíram para os acontecimentos políticos dos últimos anos. Mais importante, Martônio integra um restrito hall de juristas pesquisadores que não se mostraram surpresos com os acontecimentos políticos recentes e com a atuação do judiciário brasileiro. Há tempos, desde o início da sua trajetória acadêmica, vem se preocupando com o tema da atuação política do STF, alertando para o perigo que isso poderia resultar para a democracia, como de fato aconteceu. Por essas e outras razões que exploraremos ao longo da nossa conversa, entrevistá-lo será um exercício importante de reflexão para todos nós. É um prazer tê-lo conosco, professor. Muito bom dia, Celi, muito bom dia a todos do CPNOC. O prazer e a alegria é todo meu. E eu gostaria também de registrar a minha admiração pela manutenção do projeto, pela organização do projeto, e como isso é importante para pesquisadores do futuro. Aliás, para os pesquisadores atuais, claro, mas também para pesquisadores do futuro. Isso se constitui uma importante documentação que fica para aqueles que irão se debruçar sobre esse momento, sobre outro período, e, no geral, sobre as origens do Poder Judiciário brasileiro. Então, meu muito bom dia e reitero o meu agradecimento. Nós que agradecemos, professor. Para participar dessa conversa, nós temos hoje aqui conosco também pesquisadores que foram seus orientandos, né, e que hoje são colegas e parceiros de pesquisa escrita, né, que é a Thaís Araújo e o Ítalo Reis. Agradecemos a disponibilidade de todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para começar esse primeiro bloco de perguntas em torno de seus temas atuais de pesquisa, professor, a primeira questão que queremos abordar trata das possíveis mudanças na sua forma de fazer pesquisa. Como já observamos na abertura dessa entrevista, o senhor tem forte presença no debate público e desde pelo menos o julgamento do mensalão da ação penal 470, chama atenção o seu acompanhamento sistemático das decisões do STF. Seja em sites de grande circulação, seja no jornal O Povo de Fortaleza, o senhor vem analisando e denunciando as arbitrariedades cometidas pelo tribunal, né? As arbitrariedades cometidas por ele. Sabemos que a crítica ao ativismo judicial é constante ao longo de sua trajetória acadêmica, mas a gente pode dizer, né, aí a gente pergunta, que o acompanhamento sistemático das decisões foi provocado pela situação política que se instalou desde o mensalão, ou o senhor entende que essa forma de trabalho é predominante mesmo antes dos referidos acontecimentos políticos? Celi, a forma de trabalho e de pesquisar o Poder Judiciário e suas decisões, ela antecede
ela antecede esse episódio que começou a acontecer no Brasil em 2014. Na verdade, desde a minha dissertação de mestrado, onde eu procurei enfrentar o tema de ideologia e separação de poderes, esse aspecto, enfim, o diálogo entre um momento ideológico que você estava vendo, a conformação do Poder Judiciário. Então, essa preocupação, na verdade, ela sempre foi presente em mim. Então, nós chegamos em 2014. Quando nós chegamos em 2014, nós já observávamos, né, essa expansão, aliás, sempre mais antes disso, né? Ou seja, desde praticamente do final do século XX, começo do século XXI, nós observamos a sistemática expansão do Poder Judiciário. Mas, até então, óbvio que isso era criticado, mas a partir de 2014, isso teve um outro significado que chamou a nossa atenção. Isso estava se operando uma intervenção forte do Poder Judiciário, mas uma intervenção agora que estava no âmbito, no centro do coração, digamos assim, do poder político, da presidência da República. Isso não tinha acontecido até então. E não tinha acontecido até então, e até aquele momento, o Judiciário sempre teve, esse é o primeiro aspecto que chamou a nossa atenção, e até aquele momento o Judiciário sempre teve uma posição que a gente chama de garantista, ou seja, que observava aquilo que o Poder Constituinte brasileiro tinha decidido. O Poder Constituinte fez a sua escolha, está clara, está lá na Constituição, e essa escolha é pela garantia, é pelo intervencionismo, etc, etc. Aquele conjunto de decisão inicial começou a ter caminhar na direção contrária. E do ponto de vista de se direcionar para o centro do poder político e, no segundo momento, ter essa direção contrária à orientação jurisprudencial que se tinha até então, de um judiciário garantista. Então, óbvio que aquilo despertou atenção. Nós começamos a dizer, há algo de novo aqui. Né? Temos algo a investigar. E depois começou a avalanche de uma repercussão não tida, né, junto de uma repercussão que não havia tido naquela dimensão. Aliás, isso já havia começado em 2012 com o julgamento do Mensalão. Em 2007 nós tivemos, mas aquilo não teve repercussão na política, o garantismo até começou mais. Quando nós observamos pela primeira vez, em 2012, o início do julgamento do Mensalão, a sua transmissão diária, os comentários, a repercussão daquilo na opinião pública, e aí nós juntamos com 2014. Então nós observamos e falamos. Aqui nós temos algo novo que está acontecendo. Né? Isso nós nunca tivemos, e a partir daí as coisas foram crescendo, a ponto de legitimar o Poder Judiciário para a tomada de qualquer decisão, especialmente de decisão de interferência direta no centro político, o que não se constitui absolutamente em nenhuma de sua tarefa institucional. Então nós passamos a tentar investigar por que isso aconteceu e como isso estava acontecendo. A primeira é você procurar a explicação por que você não encontra só uma resposta na normatividade. Quem oferece essa resposta, quem quer buscar essa resposta, terá que recorrer à teoria política e à teoria da história para construir ou tentar construir uma natureza explicativa desses fenômenos, desse redirecionamento. Então, na verdade, foi isso que se deu o momento inicial, né, nesse sentido. Perfeito, professor. Inclusive, né, eu acho que além da recuperação, né, da teoria, da história, para tentar entender o que aconteceu, a análise sistemática das decisões ajuda muito a ver, né, essa mudança que o senhor relatou para a gente, né, o contraste que teve com o poder, com uma atuação mais garantista e o que passa a acontecer a partir do julgamento do Mensalão, mais propriamente a partir de 2014. Nesses textos de intervenção e em outros,
assim como no seu livro mais recente sobre o STF, o senhor faz críticas, né, como a gente já comentou, ao ativismo judicial e à teoria do neoconstitucionalismo. Né? Para isso, o senhor recupera, além do marxismo, a ideia de juristocracia do Ron Russell, né? E dialoga com uma diversidade de autores e perspectivas de matizes liberais e progressistas para pensar a atuação política do STF. Por que esse diálogo é importante para pensar a relação do STF com os outros poderes e com a política como um todo? Eu creio que esse diálogo, Sebi, ele oferece um campo muito fértil para a pesquisa em todos os sentidos, como você elencou os autores que procuram observar e explicar esse aspecto. Mas nós temos autores nacionais e autores estrangeiros que falam sobre isso. E isso me parece relevante porque, no meu entendimento, esse diálogo é que ele me possibilita compreender a relação do Supremo Tribunal Federal, não só a relação do Supremo Tribunal Federal, como você disse, com os outros poderes, mas como o Supremo Tribunal Federal concebe a si mesmo. E isso começou a partir de quê? A partir dessa ideia desse neoconstitucionalismo, que são correntes interpretativas e de formação do direito que pensam o seguinte: a normatividade, a explicação para as deficiências que eventualmente que nós tenhamos na sociedade brasileira são explicadas pela normatividade constitucional. Basta eu dar afetividade ao que tem a norma constitucional e eu resolvo o problema do Brasil. Mais tarde é que a gente vai compreender por que alguns representantes do STF, como o ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que, por exemplo, o papel do STF é empurrar a história. Ou seja, isso se explica com o que já vinha sendo refletido, não é, anteriormente nesse sentido. O neoconstitucionalismo diz o seguinte: olha, o problema, um tema que me é muito caro, porque eu atuo com ele, o problema do direito à saúde, de tratamentos e remédios caros, etc., etc., está na Constituição. O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é um direito de todos, etc., etc., né? Perfeito, não se discute isso. Mas a mesma Constituição, ela subordina, que o judiciário nunca enfrentou, que o direito à saúde é um direito coletivo, que está lá no artigo 6º, não está no artigo 5º da Constituição. Portanto, desde a primeira Conferência Nacional de Saúde de 1941, a concepção de direito, a concepção de direito à saúde é coletiva, ela não pode ser encarada como uma concepção individual. E, além do mais, a mesma Constituição ela traz as normas financeiras e orçamentárias. Então, o direito à saúde, assim como todos os direitos à educação, eles se submetem à questão da elaboração dos orçamentos. Então, o judiciário diz: isso não me interessa, eu tenho que efetivar esse direito. E aqui eu falo do direito à saúde, mas eu tenho outras áreas, né, onde o judiciário passa a atuar nesse sentido. Então, a doutrina neoconstitucionalista, ela afasta a tensão política da solução dessas grandes questões. Ou seja, no sentido de que o cenário dessa decisão não será a arena política dos poderes eleitos, será a discussão, hoje televisionada, transmitida, do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, né, nesse contexto de intervenção, eu creio, né, que a ideia da juristocracia, da formação, especialmente no Brasil, que isso é um aspecto todo especial, né, dos vínculos dos magistrados entre si, da estrutura das promoções, das carreiras, etc., né, eu creio que tudo isso, nesse sentido, a leitura, né, de teóricos como o professor da Universidade de Toronto, Han Richard, pode ajudar a gente a compreender. Ou seja, de um lado, esse comportamento, mas, sobretudo, de por que as pessoas que compõem esse poder também adotam esse comportamento. Foi nesse sentido, né, que a gente observou que a perspectiva de Richard ela oferecia
subsídios interessantes para a compreensão disso, mas também ela explicava os eventos, né, que aconteceram no Brasil com o mensalão, o julgamento do mensalão em 2012, depois a Operação Lava Jato, os seus julgamentos, e até hoje, que é a participação do Supremo Tribunal Federal nesses eventos da chamada mega política. Ou seja, então o Richard tem, como eu, a Thaís e o Ítalo temos feito recentemente. Então o Richard oferece, abre, na verdade, uma possibilidade de compreensão de interferência do Poder Judiciário nestes assuntos, que são assuntos fundamentais por conta da natureza das constituições respectivas. Mas isso só se opera no Brasil. Nós observamos isso em outros fenômenos também. Então, essa foi, dentre outras perspectivas, a opção da nossa escolha. Né? Pensando especificamente num desses diálogos que o senhor estabelece com a literatura, né, além da teoria, da ideia de juristocracia, gostaríamos que o senhor comentasse sobre os trabalhos que usam a ideia de lawfare para criticar o ativismo judicial do STF e do judiciário como um todo nos últimos tempos. Como essa perspectiva, na sua opinião, pode nos ajudar a pensar o problema, né? E qual o aspecto central dessa abordagem o senhor retém para suas análises? Naturalmente que eu acho que do ponto de vista conceitual, o lawfare ainda precisa ser amadurecido. O conceito de lawfare ainda precisa ser amadurecido. Agora, por outro lado, eu penso que ele pode ser bastante útil, se for para explicar uma natureza dessas novas disputas que aconteceram, né, de disputas políticas que aconteceram e que até então nós não tínhamos visto essa forma de interposição. Né? Há uma obra muito interessante de um ex-dirigente da francesa, da companhia francesa Alstom, envolvida nos escândalos de corrupção dos trens de metrô de Madrid, de São Paulo, de Paris, etc. Né? O nome do autor é Frédéric Pierucci e o nome do livro é The American Trap. Ou seja, como é que a Alstom terminou. As ações da Alstom terminou que ela foi com o beneplácito do atual presidente francês, Emmanuel Macron, à época ministro, né, com o beneplácito dele, ela terminou, a Alstom, ela teve seu controle acionário adquirido pela General Electric, né, através disso. Então, isso chama a atenção, na verdade, de determinadas disputas, principalmente no âmbito constitucional, mas especificamente no âmbito daquilo que está no artigo 170 da Constituição, que é o conceito de soberania econômica. Ou seja, a Constituição, na ordem econômica e social, ela estabelece um conceito de soberania econômica. Esse conceito, naturalmente, prevê a defesa da empresa nacional, do interesse nacional, etc, etc. Óbvio, todos nós sabemos os nexos que isso possui, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Qual a relação disso? A relação disso é que, nesses momentos, né, nós podemos explicar o uso do direito como uma arma política, porque isso vem desde, na verdade, Durkheim, quando ele fala de que o direito possui um halo, né, a justiça possui um certo halo perante a opinião pública de verdade. Uma decisão judicial, né, a aplicação do direito, uma manifestação através de um chamado integrante da burocracia do Poder Judiciário, ela tem muito mais força política em determinados momentos que uma própria manifestação política, ou mesmo, né, que um movimento político partidário. Que o direito aparece sobre... Os autores da época de Weimar já diagnosticaram isso, especialmente Franz Neumann. E eles registram, eu estou falando disso da transição do século XIX para o século XX. E eles registraram isso quando disseram, olha, o direito é o mais pernicioso dos instrumentos na disputa, na luta política. Exatamente porque utilizar o direito contra adversários políticos produz esse halo de justiça que o direito tem, e isso liquida o adversário. Quando, através da utilização seletiva do direito, esse fenômeno acontece. Então, foi a partir daí que nós passamos a observar na modernidade o uso do direito como uma arma de uma intenção política. E, às vezes, até do direito internacional. Portanto,
né, o tema lawfare ganhou um destaque nesse período. Por isso, porque nós vimos, e algo que estava muito claro, né? Inclusive eu falo no meu livro, no auge de 2016. O presidente Lula foi impedido de ser ministro da então presidenta Dilma Rousseff. Menos de um ano depois, Wellington Moreira Franco não foi impedido de ser ministro de Michel Temer. O que nós tivemos nos dois casos? Nós tivemos um mandado de segurança impetrado por um partido político, com duas cautelares em sentido distintos, e sobre questão, alegando questão de desvio de poder. A jurisprudência do Supremo àquela altura já era firme, no sentido de dizer o seguinte: olha, partido político não pode impetrar mandado de segurança na defesa de direitos difusos, só dos seus direitos. O partido político PSDB estava alegando a moralidade, o princípio da moralidade, etc., etc., para impedir que Lula fosse nomeado. Tanto é que o relator do caso, no mandado de segurança contra o ex-presidente Lula, disse não, escreveu: mudo a minha orientação jurisprudencial para dizer que a minha compreensão naquela época era muito restritiva, porque o partido poderia ter uma legitimidade, e conheço do mandado de segurança e concedo a limitar. A questão de desvio de poder, porque o PSDB alegou que o que a presidente Dilma Rousseff estava fazendo, na verdade, era, ao nomear Lula, estaria tendo um desvio de finalidade, tinha uma outra finalidade que era tirá-lo do fogo de Curitiba, na medida em que ele viraria ministro de Estado. O desvio de finalidade é matéria de prova. Eu tenho que fazer prova, tenho que produzir prova, tenho que abrir parte, tenho que abrir prazo para ouvir uma parte, para ouvir outra parte. Esse rito é incompatível com o mandado de segurança. O mandado de segurança você tem que entrar, como todo mundo sabe, e está tudo documentado, não. Então aí nós vamos para o caso de Michel Temer. A liminar não foi concedida, ele tomou posse. Moreira Alves tomou posse. Então, por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa explicação de um caso e de outro caso? Ou seja, essa aplicação seletiva do direito. A partir dali, esse é só um caso que eu estou falando, é um caso de destaque por conta da repetição, mas nós tivemos outros. E depois tivemos desdobramentos desse caso. Antes disso, em novembro de 2015, nós tivemos o afastamento do senador Aécio, Dalcídio Amaral, e logo em seguida o senador Aécio Neves não se afastou. Então nós observamos essas coisas, esses fenômenos, e falamos: olha, nós estamos diante de uma aplicação seletiva do direito. Nesse sentido, o conceito de lawfare, como eu disse, pode ser útil para tentar explicar isso que acontece. O que eu vejo de interessante na aplicação que o senhor faz do conceito de lawfare, que é diferente do que a gente encontra, né, nos usos dele, é que ao mesmo tempo que o senhor faz essa análise, né, das decisões do STF, decisões atuais, né, durante o período de crise, ao mesmo tempo o senhor recupera essas questões mais estruturais, como questão de soberania econômica do país, né, questões mais antigas, históricas, onde o direito foi utilizado dessa maneira. Né? Então, o lawfare ele não se torna algo muito atual, né? Ele é uma questão atual nas decisões que o senhor está analisando e está destrinchando nas suas análises, mas, ao mesmo tempo, o senhor recupera esse caráter mais histórico, estruturante da atuação do judiciário na separação dos poderes de modo geral. Né? Então, isso é bastante interessante porque recupera um aspecto mais profundo do tema do lawfare, que não apenas para explicar o que aconteceu atualmente. O senhor tem sido crítico, voltando ao neoconstitucionalismo, o senhor tem sido crítico do neoconstitucionalismo, que foi adotado por muitos juristas a partir do final dos anos 80 no Brasil. Em outro texto, o senhor aponta as limitações da teoria da Constituição dirigente para o constitucionalismo pós-88. A gente queria saber um pouco como o senhor se situa em relação à teoria da Constituição, tendo em vista essas análises que o senhor faz do neoconstitucionalismo e da Constituição dirigente. A teoria da Constituição, óbvio, sempre tive a inclinação na defesa de uma teoria material da Constituição. Da Constituição com, naturalmente, uma ordem,
né, uma ordem decidida. A Constituição, eu ressalvo, aquela Constituição com a brasileira, que ela não somente em si ela tem um conteúdo fortemente democrático, mas também ela resulta de um processo democrático. Da Constituição de 88, ela teve, né, um processo constituinte, eu me lembro muito bem, acho que os que são jovens há mais tempo aqui devem se lembrar também disso, né? A Constituição, ela oferece, né, essa possibilidade e essa possibilidade de transformação, e essa Constituição, né, ela tem um sentido, né, daquilo que em 1917, em 1919, foi uma tentativa que se fez, de ela construir um caminho para o que à época se chamava uma social-democracia, um Estado social intervencionista. Essa é uma disputa, inclusive, que não somente teóricos do direito, mas autores da teoria política, nos anos 20, tinham com os teóricos, né, os defensores da experiência bolchevista. A Constituição de Weimar, então, ela nasce numa tentativa de se constituir numa outra alternativa à perspectiva comunista bolchevista da União Soviética, que estava se fortalecendo, principalmente com a Constituição de 1921. Então, ela se constituía, né, Weimar, nessa perspectiva, que é de 19, a Constituição de Weimar, numa teoria constitucional que ajudaria a construir, por um processo político aberto, democrático, uma democracia social, uma democracia interventiva. Ou, como diziam, né, os autores de Weimar, uma democracia econômica. A democracia política nós já temos, homens e mulheres já votam, quem está morrendo de fome no meio da rua pode votar e ser votado. Mas esse que está morrendo de fome na rua, ele é um cidadão político, ele não é um cidadão econômico. Então, o projeto de Weimar era, através de uma Constituição, fazer isso. O nosso projeto de 88, ele foi concebido nessa perspectiva. Ele foi concebido também, na verdade, nesse sentido, né, de significar essa transição para uma democracia social. Mas nós estávamos começando um processo de construção nesse sentido, veio a interrupção de 2016. É semelhante, né, ao jogo político, né, que aconteceu em Weimar, né, na sua Constituição em 1933, que durou 14 anos. É como se a Constituição, tem alguns autores que dizem, que eu acho muito interessante, é como se a Constituição tivesse passado 14 anos pedindo desculpas pela sua existência. Né? É como se a nossa Constituição também, aqui de alguma maneira, pedisse desculpas, porque ela foi esvaziada do seu conteúdo, em vários elementos centrais até de seu conteúdo. Por quê? Porque ela tinha esse potencial de uma democracia econômica. É, portanto, Celi, nesse sentido, né, que eu me situo, né, em relação à teoria da Constituição, a teoria material da Constituição, né, de uma Constituição que também promete, né, a construção de um Estado social no Brasil. Essa é a minha natureza. Isso tem consequências, né, óbvio. Eu não posso ter uma interpretação liberal para essa Constituição, simplesmente porque essa não foi a opção tomada pela Constituição. Então, determinados assuntos eu tenho que tratar no sentido do que a Constituição me indica. Eu, por exemplo, como aplicador do direito, né, como aquele que trabalha com essa normatividade. Então, é nesse sentido, né, que eu concebo a Constituição. Perfeito. Você adiantou uma resposta que eu ia perguntar sobre a ideia de materialidade que o senhor utiliza ao longo de seus trabalhos, né, que aparece constantemente, recorrentemente nos seus artigos, né? Mas ainda vou fazer uma pergunta a respeito disso, que é para você discorrer sobre como esse conceito de materialidade nos possibilita criticar e superar a atuação elitista do STF para a defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Nós temos que observar, como eu falo no livro, eu acho que nós temos que observar as formas jurídicas da sua manifestação e essa relação com o conteúdo
das disputas sociais que nós temos. Vista sob essa perspectiva, ou seja, a forma jurídica, a normatividade e o conteúdo, eu posso produzir uma natureza explicativa para o funcionamento da Constituição, mas eu posso interferir na sociedade de ponto de a atuação da própria sociedade passar a ser legitimada por esta compreensão de aplicação de um tribunal, de uma corte, de uma decisão judicial. É nesse sentido que eu falo, né, é nesse sentido que eu falo do conceito de materialidade e como a atuação do STF pode se dar nesse sentido. Por exemplo, causou surpresa a todos nós a discussão, isso para não falar no jogo político menor, né, de manipulação de pauta do próprio tribunal, etc. Isso a gente faz o registro disso, né, o registro tangencial no livro, né, mas eu entendo que isso é apenas uma coisa, apesar de ser extremamente reprovável, uma coisa pequena, né, diante de uma estrutura que se mostra mais interessante de ser desvelado. Né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal passa 3 anos para decidir uma questão sobre a presunção de inocência, em torno de uma determinada figura, principalmente, né, o ex-presidente Lula, mas havia outras figuras da política. Mas nós temos o seguinte: nós temos um momento constitucional no artigo 5º claríssimo, que diz que se uma pessoa não está presa durante o processo, não tentou fugir, não tentou perturbar a ordem processual, não há razão para essa pessoa começar a cumprir a sua pena, a não ser a partir do trânsito em julgado da sentença. Está dito no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, eu tenho um parágrafo 4º do artigo 60 da mesma Constituição, que diz, olha, isto que está no artigo 5º é imutável, no sentido de que é cláusula pétrea ou cláusula eterna. Isto aqui não muda. Como que eu posso abrir um espaço interpretativo para compreender outra materialidade que não seja essa da Constituição? Onde que eu posso tirar? A não ser que eu, como Supremo Tribunal Federal, me reivindique superior à Constituição. Quando eu digo que um tribunal, né, e isso é interessante, e principalmente nessas formulações de Weimar, que um tribunal passa da Constituição, isso não significa que ele passou de uma folha de papel. Né? Porque isso tem um conteúdo para a teoria política e para a teoria do direito mais relevante. É porque quando um tribunal passa da Constituição, ele supera o poder constituinte. O poder constituinte de uma democracia. Por quê? Porque o que está tudo lá na Constituição, naquela folha de papel que a gente chama de Constituição, é poder constituinte. É manifestação de um poder constituinte organizado, na verdade, que escreveu aquilo ali. E, portanto, se eu me julgo acima disso, eu ultrapasso o poder constituinte. Esse é o problema da teoria política de conteúdo de uma Constituição. Eu só posso compreender isso se eu compreender os desafios materiais concretos que eu tenho diante dos olhos da sociedade. Então, como eu ia lhe dizendo, eu tenho esse caso, e como é que eu posso entender que o Supremo Tribunal Federal tem autoridade para compreender outra coisa que não isso? Assim, eu tenho em 2 momentos claríssimos da Constituição. Esse malabarismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal fez, o que é interessante é que quando nós lemos os acórdãos, tanto do ministro Euri Zavascki, como depois dos que se filiaram a essa corrente de que pode haver o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, eles apenas sentenciam pomposamente. O início da pena não ofende, o cumprimento do início da pena não ofende a garantia do inciso 57 do artigo 5º. E eu me pergunto, e por quê? Você vai ler, não tem. Ele apenas diz que não ofende. Isso não quer dizer nada. Mas ele não diz por que isso não ofende. Essa foi apenas uma das questões, né, em que o Supremo Tribunal Federal
pode, sem alterar a normatividade, esvaziar o conteúdo da Constituição. Mas nós tivemos outro, mais grave, a Emenda Constitucional 95, que trata de direito financeiro, né, econômica. Essa, na minha avaliação, a Emenda 95 até suspende a Constituição. Não foi necessária a alteração de uma vírgula do texto constitucional para, com a Emenda 95, atingir seu caráter intervencionista, dirigente, etc. E mais, né, submeter, engessar a política dos próximos 4 presidentes eleitos, em 20 anos, né, aos seus limites financeiros e orçamentários. Então, como eu explico isso, se não for por uma teoria material, né, de uma Constituição, na verdade, pela teoria política, pela teoria da história, para observar esses movimentos da Constituição. É nesse sentido, né, que nós tentamos essa formulação, Zé. Perfeito, professor. Ainda sobre a interpretação da Constituição, quando o senhor faz a crítica ao ativismo judicial, nós vemos em muitos de seus escritos, né, um esforço, como o senhor fez aqui por diversos momentos, um esforço de teor realista, né, ao contrapor a decisão judicial com o que está posto no texto constitucional ou na materialidade constitucional, detectando inovações interpretativas, mutações constitucionais, criação, né, de regras, de leis, sem justificativa, e toda a ordem de interferência do judiciário sobre o legislativo e o executivo. Nesse ponto, gostaríamos que o senhor comentasse sobre o que o senhor considera ser o ativismo judicial e o que poderia ser, na sua visão, a contrapartida do ativismo judicial. Quais seriam as suas diferenças centrais em relação ao conceito de contenção judicial que é muito utilizada pelos conservadores? O ativismo judicial, ele significa o protagonismo do judiciário em áreas que lhe são infensas, ou seja, que ele não deve atuar. Todo sistema democrático tem isso. O que é interessante é que há um jurista, um grande jurista, o presidente da Suprema Corte de Israel, por sinal, Barak, e ele fala de que, de onde ele diz, tudo é justiciável. Ou seja, eu posso decidir sobre qualquer coisa. Por que se critica e onde se faz a crítica a respeito no sentido qual é a diferença da crítica no sentido conservador? A crítica ao ativismo judicial, né, ela vem da perspectiva de que nós temos uma Constituição dirigente, a política democrática é quem vai decidir isso. Nós temos as normas gerais definidas. Portanto, a atenção política, a política democrática é quem vai fazer as escolhas daqui para frente, e não o poder judiciário. Isso é o que vai se acontecer. Isso é a crítica que se faz, o que eu diria, né, a crítica não conservadora. E o que a crítica conservadora faz? A crítica conservadora imobiliza o poder judiciário na tentativa de que ele não entre em questões que lhe são muito caras e fundamentais, dentre as quais, por exemplo, o direito de propriedade. Principalmente. Quando a Constituição de Weimar, no seu artigo 153, disse o seguinte: a propriedade obriga, ou seja, a propriedade não era um direito. A propriedade era uma obrigação, ela só faria sentido. Isso é uma coisa inovadora, porque isso revê 2 milênios de história da propriedade privada, a tradição romana, etc., civilista, etc., que se tem no mundo inteiro. E nós falamos na nossa Constituição de que uma coisa chamada de função social da propriedade. Então, a crítica conservadora quer imobilizar, na verdade, o Poder Judiciário no sentido, né, de que ele não permita a mínima efetividade que a Constituição prevê. A crítica que nós fazemos é que o Judiciário, ou seja, não seja um obstáculo à efetivação desses direitos que nós temos. Você, por acaso, alguém no Brasil, decorridos 35 anos da nossa Constituição, alguém aqui já ouviu falar da regulamentação dos artigos 182, 183 e 184 da Constituição?
que são os artigos da tributação extrafiscal da propriedade urbana. Isso foi feito nesse país até o momento? Não. Não é por conta de falta de... Nesse momento, o ativismo judicial não é feito. A introdução, quando o município de São Paulo, lá atrás, a então prefeita Luísa Erundina tentou fazer isso, o mundo desabou na cabeça dela e acabou-se. O IPTU progressivo, ainda se falava em IPTU progressivo. Hoje, a política urbana da previsão dos artigos 182, 183, 184, essa política urbana não é implementada. Ou seja, a tributação extrafiscal, a imposição da obrigação de construir compulsória e a desapropriação, ou seja, a evolução que se pode fazer na utilização da propriedade urbana. Isso sequer foi objeto de deliberação. Ou seja, e às vezes que teve, foi um obstáculo do Supremo Tribunal Federal. Essa é a diferença entre o que você tem na crítica conservadora e na crítica ao ativismo judicial de uma matriz mais aberta e mais declarada com a Constituição. Muito obrigada pela resposta, professor. Eu gostei bastante dela e me fez pensar bastante, porque essa questão da contenção judicial dos conservadores ficou muito na minha cabeça, porque quando a gente olha as críticas, né, ao ativismo judicial, é muito rápida essas críticas, né, e acaba não pegando esses pontos que o senhor comentou a respeito do direito de propriedade, né, como um fator aí essencial para a gente diferenciar uma perspectiva da outra, ou uma crítica da outra ao ativismo judicial. Ainda dentro desse tópico, como o senhor vê a inserção do STF no sistema político brasileiro, em particular, a relação entre o STF e o presidencialismo de coalizão? Sem dúvida, viu, Celi, que o STF tem desempenhado um papel importante, né? No chamado presidencialismo de coalizão, na manutenção, nas suas dificuldades ou na sua manutenção. Me chama a atenção alguns temas do STF, isso diz respeito com o presidencialismo de coalizão, em que tem se demonstrado, num primeiro momento, uma certa celeuma a respeito disso, mas depois tem se mostrado quase, digamos assim, um resultado bastante, eu diria, fraco. Eu vejo, por exemplo, o STF, quando se envolve nas questões, principalmente em questões políticas partidárias, como a fidelidade partidária, né? O STF criou parâmetros para isso, achou que estava legitimado para dizer quando é que um parlamentar, nós observamos no discurso do Supremo Tribunal Federal, né, uma verdadeira elegia ao sistema político partidário, etc., etc., mas é o próprio STF que mais tarde, no conjunto de decisões, vai amoldando e dizendo, olha, a fidelidade partidária não se aplica aos detentores de cargo majoritário, como prefeito, governador, presidente e senadores. Só se aplica a cargos proporcionais. E depois você vê um número relativamente pequeno, por exemplo, de parlamentares que perdem o seu mandato por conta da infidelidade partidária, que terminou sendo algo que não se mostrou muito eficaz, bem ao contrário do que o Supremo Tribunal Federal previu na época que estabelecia essas decisões. Então, são decisões do presidencialismo, são decisões que afetam diretamente o nosso sistema político partidário, porque a troca de partidos, isso repercute lá no número de apoio ao presidente da República nas casas legislativas, no Senado e na Câmara. Na verdade, então, há que ter mecanismos de ajustes para garantir essas maiorias e esse funcionamento. E a fidelidade partidária é um desses mecanismos para o bem e para o mal, ou seja, para a manutenção ou para a não manutenção dessa aliança do número de partidos. Então, a atuação do Supremo Tribunal Federal no presidencialismo de coalizão, eu não responsabilizaria, nesse caso, o tribunal. Eu acho que é a própria política, na verdade, que leva ao tribunal uma exacerbada quantidade de assuntos, enquanto esta mesma política poderia decidir. No tema geral da judicialização da política, nós também, creio eu, temos que reconhecer, eu reconheço isso, né? Eu vejo, não somente, digamos, no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, mas eu vejo isso em parlamentos estaduais, chamados subsistemas
políticos nos parlamentos estaduais, vejo nos parlamentos municipais. Quando a oposição, né, ou determinado setor político de oposição, é vencido, né, no âmbito de um debate político, ele recorre ao Poder Judiciário para trazer o Judiciário para dentro da disputa. Né? E eu dialogo com muitos amigos que são magistrados e também são professores e dizem, como nós fazemos então? Eu disse, bom, há casos em que você tem que dizer que você não tem jurisdição sobre isso. E há casos em que você realmente tem que intervir, porque a Constituição manda. Mas não a intervenção toda casa. Por exemplo, eu acho muito problemática a intervenção do Poder Judiciário no processo legislativo. Mandar parar a tramitação de um processo legislativo, de emenda, de lei complementar, de lei ordinária. Né? Até porque, seja em que esfera for, até porque o controle é da constitucionalidade de atos normativos. Um projeto de lei, um projeto de lei complementar, um projeto de emenda à Constituição estadual, federal ou municipal, que são as leis orgânicas, não é ato normativo, não tem vigência, não tem eficácia. Então, sobre ele não incide o controle judicial. Mas o Poder Judiciário atua. Então, é o que eu estava dizendo, né? Como eu estava dizendo, nesse funcionamento do presidencialismo de coalizão, nós observamos, em alguma medida, uma responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, mas não tanto quanto nós podemos dizer no ativismo judicial de outras esferas, como principalmente a efetivação de direitos sociais e garantia da Constituição. Pela sua fala, professor, me parece que ainda que ele não tenha esse papel, né, como na questão da efetividade dos direitos, me parece que ainda é um campo que precisa de estudos, né? A gente entender aí o papel do STF no presidencialismo de coalizão é algo que a gente ainda precisa gastar um tempo a mais, né, para entender o que o STF andou fazendo nos últimos tempos, por que andou fazendo, né, com quais justificativas. Seguindo, também a gente já comentou aqui, né, o senhor já trouxe isso para a gente vê muito no seu trabalho um esforço de análise teórico-filosófica, né, e principalmente histórica, de pensar criticamente a atuação política do STF. O projeto de pesquisa mais atual que você coordena, inclusive, resgata a atuação do STF durante a ditadura militar. É um projeto atualíssimo seu. Por que voltar ao período da ditadura militar é importante para a gente compreender o papel político do STF na atualidade? Bom, o que me chamou a atenção desde muito tempo foi no dia da promulgação da nossa Constituição, em 5 de outubro de 88, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Moreira Alves, ele deu uma declaração. E ele disse o seguinte: a Constituição tem muitas imperfeições. Com o tempo, o Supremo Tribunal Federal irá corrigi-las. Eu estava terminando a minha faculdade de Direito, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu acho que foi aquilo que eu já vinha, claro, que desencadeou, né, em mim a vontade de conhecer mais o Poder Judiciário. Né? Ou seja, quando eu fazia faculdade de Direito, né, de 83 até 88, né, eu estudei sobre a Constituição de 67 e 69, a Constituição da ditadura militar. E nós, o país, havia passado por diretas já, por redemocratização, por primeira eleição dos prefeitos das capitais, e agora vinha uma constituinte com uma Constituição muito boa e um presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma declaração nesse sentido. Então, já ali eu dizia, tem alguma coisa aqui que merece, no mínimo, ser investigada. Então, eu acho que foi daí a minha inclinação para estudar o Poder Judiciário, né, para pesquisar sobre isso. E, especificamente, nesse período. Uma pergunta: como a transição... Óbvio que eu me posiciono favoravelmente à Constituinte, à Constituição de 88, acho que foi um grande avanço, sem dúvida, a melhor Constituição que nós temos. O que não quer dizer, claro, que não se possa fazer críticas a ela e o sistema político. Mas o que me chamou a atenção, quando nós olhamos aqui para a Argentina, por exemplo, quando se fez a transição para a democracia, como eles dizem, um cambio total, uma mudança total dos componentes, dos novos membros
da Suprema Corte Judicial Argentina. Por que nós não tivemos isso? Por que todo o Poder Judicial, principalmente o Supremo Tribunal Federal, permaneceu na transição democrática da Constituição de 67/69 para 88? E permaneceu sem nenhum problema. E exatamente a partir daí, bloqueando todas as efetivações, né, todos os avanços, novos avanços que a Constituição estabelecia. E isso sempre eu tinha uma dívida comigo mesmo de procurar recuperar esse papel do Supremo Tribunal Federal em 67 e 69. Nós tivemos os habeas corpus, né, dos governadores, né, Miguel Arraes, de Pernambuco, Plínio Coelho, do Amazonas, e Mauro Borges, de Goiás. Nós tivemos esse habeas corpus, nós tivemos a coragem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, mas logo em seguida nós tivemos o ato institucional número 2, o aumento de vagas. E a partir daí, o aumento de vagas para ministro do Supremo? E a partir daí, o que aconteceu? O que o Supremo Tribunal Federal daquela época dizia, não é, sobre direitos e garantias individuais, sobre lei de censura? O famoso julgamento de 1972, da representação contra a lei de censura, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que não, o Procurador-Geral da República, sim, pode fazer um juízo de admissibilidade para arguição de ação direta de inconstitucionalidade que naquela época já existia. Ou seja, por que essas coisas? Então, para antes da gente poder criticar, então nós estamos fazendo um levantamento, né, das decisões do Supremo Tribunal Federal no período em questões como intervenções federais, habeas corpus, ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, é nessa pesquisa que nós juntamos o material no Supremo Tribunal Federal, agora estamos nos debruçando a isso, a olhar o que o Supremo decidiu, né? E para que nós podemos falar, olha, nós tivemos aqui um ator político que foi se acomodando, que até no começo esboçou uma reação, mas depois foi se acomodando a esse sistema, na verdade, da ditadura militar. E é isso, nesse projeto, que estão envolvidos a Thaís e o Ítalo também, né, como pesquisadores, de observar, né, de tentar coletar e ler essas decisões do Supremo Tribunal Federal, para como é que nós poderemos compreender a atuação, né, do Supremo Tribunal Federal pela normatividade na época, após ele mesmo ter sido golpeado, né, com o aumento de vagas, e qual foi a sua reação e qual foi o seu papel, né, de falas, de palavras durante o processo constituinte de 87 e 88. Né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal foi ouvido. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esteve muito em debate, como volta hoje no Senado Federal, noutra situação, que no meu entendimento é de mera vindita política, né? Mas volta o tema de, por exemplo, mandatos para os integrantes do Supremo Tribunal Federal, escolha pelo parlamento, etc, etc. Então, isso já estava na discussão protagonizada, dentre outros atores, pela Ordem dos Advogados, mas terminou esquecido. O Supremo Tribunal Federal restou na sua configuração constitucional como uma corte constitucional e também instância recursal no modelo americano, diferente dos tribunais europeus, onde a gente tem só corte constitucional. É interessante eu vou querer acompanhar, inclusive, o andamento desse projeto, né, porque eu acredito que vai ser possível comparar, né, por essas análises que vocês estão fazendo das decisões naquele período, comparar a atuação do STF entre períodos de crise diferentes né, com situações diferentes, né? O STF sendo uma instituição diferente em períodos diferentes, né, mas numa situação igualmente de crise, né? E acredito que vai ser bastante interessante. Para terminar esse bloco de perguntas, professor, a gente vai fazer algumas perguntas de ordem prática, né, a respeito das pesquisas. A primeira delas diz respeito às dificuldades que o senhor encontrou para fazer pesquisa nos últimos anos, especialmente a partir do governo Bolsonaro. A gente quer saber se houve alguma dificuldade durante esse período, se o senhor sofreu algum tipo de pressão, ataque, em virtude de suas pesquisas e de suas posições assumidas publicamente, né, suas posições políticas assumidas publicamente. O que eu sofri nesse período Bolsonaro foi exatamente nós, a
Thaís está aqui, o Ítalo também, que elaboraram o projeto comigo, nós fizemos um edital, né, participando de uma faixa mais elevada, e recebemos pouco mais de 5% para o financiamento do projeto. Isso coincidiu com o corte, aquele corte anunciado pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, de mais de 90%, uma coisa desse jeito, nos editais do CNPq. Evidentemente que nós, quando fomos elaborar o projeto, na verdade, nós tomamos um certo cuidado, porque as notícias que nós tínhamos, e também de alguns exemplos de outros colegas de assédio, né, então nós tomamos no título do nosso projeto, originalmente a gente pensou em colocar Supremo Tribunal Federal e ditadura militar, nós mudamos isso para autoritarismo, etc., nesse sentido, não é, para que o projeto, enfim, quando fosse analisado, digamos, não despertasse eventualmente tanto passionalismo. Mas o que eu reputo importante é que era uma equipe enorme, tudo foi reduzido. Nós, inclusive, tínhamos previsto a recuperação de material em Portugal, por exemplo, alguns professores, né, quando eclodiu a Revolução dos Cravos, em Salvador, em Portugal, em 1974, alguns professores de direito, com uma fortíssima, digamos, de uma fortíssima tradição salazarista, vieram para o Brasil. Como é o caso do professor José Luiz Ascensão, civilista, que ficou na Faculdade de Direito da Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito do Recife, e vários outros. Então, nós sabíamos que havia um diálogo, na verdade, com esse período autoritário português também. Então, nós prevíamos, eventualmente, um deslocamento, coisa de uma pesquisa em Portugal, coisa que, evidentemente, não foi possível fazer. Né? Então, nós ficamos somente no Brasil, restritos a essa mobilidade, na nossa mobilidade, mas restritos a coletar as decisões no Supremo Tribunal Federal, que conta com uma biblioteca muito boa, nesse sentido, e um pessoal disposto que enviou para a gente, depois do nosso requerimento, mas nada mais do que isso. Com relação aos impactos da pandemia, professor, vocês enfrentaram problemas ou restrições em virtude dos desdobramentos da crise sanitária? Sim, no que diz respeito ao período da pandemia, nós tivemos, né, nós tivemos dificuldades de reunião, né, dificuldades de encontros presenciais, que, por mais que encontros virtuais sejam positivos, há determinadas deficiências. Né? E nós tivemos, sim, algumas limitações por conta disso. E, para fechar esse bloco, considerando as transformações e a crise política que vivenciamos nos últimos anos, o senhor verificou mudanças nos temas de trabalhos orientados pelo senhor? Né? Os alunos te procuraram com temas atuais, né, ou próprios da crise, para que o senhor orientasse? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. E não só nos tempos da crise, durante o golpe de 2016. No governo Bolsonaro, muitos alunos passaram a me procurar também para estudar sobre determinadas questões, que é um ponto do qual eu também me dedico, não é, que é a democracia defensiva. Os alunos me procuraram para isso. Quer dizer, professor, pode haver um limite à liberdade de manifestação de pensamento? Eu disse, não só pode como deve. E eu vou utilizar, mas isso não é coisa de social-democrata, de comunista. Eu disse, nada disso, é coisa de liberal. Veja o que Norberto Bobbio diz, a democracia é um sistema de limites, limites econômicos, políticos e sociais. Então, tinha gente que confunde alguns por ingenuidade, outros claramente com outros objetivos. Que tanto na sala de aula ou quanto em projeto de pesquisa, dizer, professor, eu gostaria de estudar o direito à religião. Né? O direito, eu disse, sim, o direito à religião, a sua religiosidade, isso existe plenamente no Brasil. Aliás, quem é limitado nesse exercício de direito, me parece que são as religiões de matriz afro-brasileira, são agredidas, etc. Não é verdade, mas você tem, não, mas era a religião com uma liberdade de manifestação de pensamento. Ou seja, as pessoas que
de acordo com o que os tempos de Bolsonaro faziam, procuravam para desenvolver projetos nesse sentido. Né? Eu lembro, por exemplo, você veja que a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando foi definir o crime de homofobia, ela tirou, ressalvada as questões religiosas, o que é problemático. Porque eu, como um pastor protestante ou como um padre católico de qualquer religião, eu não serei alcançado pelo crime de homofobia se eu externar a minha posição religiosa e não da razão, da fé e não da razão, sobre como uma determinada pessoa conduz a sua vida. Então, apareceu, sim, sobre a religião, apareceu sobre os limites da liberdade de manifestação de pensamento, ou seja, todos esses temas, sobre, por exemplo, né, tinha alunos que vinham me dizer, me questionar se realmente o artigo 142 da Constituição não permitia uma intervenção militar. Ou seja, teve de tudo. Tudo isso aconteceu. Esse delírio coletivo que a gente vê em memes do WhatsApp, ele estava dentro da universidade. Né? Era preciso você dizer, olha, numa democracia, quem tem arma não decide, e quem decide não tem arma. Então, não há autonomia das Forças Armadas de ação. Essa autonomia é sujeita ao presidente da República, que terá que ser ratificada pelo Congresso Nacional. Então, sem dúvida, isso aconteceu bastante. Imagino que o senhor deva ter feito também algumas mudanças nas leituras, né, indicadas para esses alunos, né, para conseguir dialogar com essas questões mais atuais, Sim, claro. porque não é impossível, né? Bom, entrando agora no segundo bloco de questões sobre a formação acadêmica e problema geral de pesquisa, a gente quer saber se a opção pela carreira acadêmica, né, vamos começar por aí, foi tomada já na graduação. Por que e quando o senhor optou por seguir a carreira acadêmica? Na verdade, eu acho que eu sempre sabia que eu queria seguir a carreira acadêmica. Eu sempre gosto, desde mesmo nos meus tempos do colégio, eu participava de grupos de leitura, né? Eu participava de debates, né? Naquela época no colégio a gente tinha o Grêmio Escolar, né? Aqui no interior do Ceará, em Sobral, e eu tive a felicidade de estudar, era os anos 70, mas isso aqui é engraçado, uma escola de padres, mas eram homens muito cultos, né? Com uma formação clássica muito positiva, e passavam isso para nós. Então, nós éramos obrigados mesmo, eles davam essas leituras para, para, para nós debatermos obra de literatura, para nós debatermos a situação política do Brasil, ou seja, isso tudo aconteceu. Então, aquilo despertou em mim, né, a vontade pelo magistério. Quando eu entrei na faculdade, né, então, eu vi, aliás, eu comecei a dar aula porque eu dava aula de idioma inglês, né, numa escola de inglês durante a faculdade, e para mim já estava claro que eu queria a carreira acadêmica também, a carreira de pesquisador, de estar vinculado a uma universidade. Então isso foi muito claro para mim, muito desde o início. Tanto é que eu terminei a faculdade no final de 88, já em 1990 eu comecei o meu mestrado, né, em Direito, e o que é interessante, né, 10 dias após a minha defesa de mestrado, né, eu viajei, eu viajei para a Alemanha para começar o doutorado. Então, assim, eu sabia que eu queria essa trajetória logo no começo, né? No mestrado, o senhor optou por estudar o tema da ideologia e da separação dos poderes, né? E o que te levou a estudar esse tema, professor? Como eu lhe disse, foi o momento constituinte de 88. Né? A separação de poderes sempre foi algo que me chamou a atenção. Né? E pela sua diversidade, porque aqui eu me lembro dos debates constituintes, onde nós tivemos a discussão sobre parlamentarismo, presidencialismo, tivemos a discussão sobre, inclusive, né, se íamos ter o plebiscito que mais tarde teve sobre monarquia, etc., tudo isso. Então, a separação de poderes sempre chamou
me chamou a atenção. E me chamou a atenção, como eu lhe disse, as declarações do presidente, do então presidente do Supremo Tribunal Federal, e o papel que era colocado nas mãos do Supremo Tribunal Federal daqui para frente. Então eu disse, olha, eu vou procurar antes de me parecer relevante isso, antes de estudar a separação do poder judiciário, eu tenho que estudar a separação de poderes em si. Então, eu fui dar fui pesquisar, né, como tinha sido a separação de poderes no constitucionalismo brasileiro. E aqui que uma das obras fundamentais foi do colega Andrei Conner, né, sobre o poder judiciário, sua riqueza, né, do poder judiciário na República Velha, né, nesse sentido. E o André me ajudou muito quando eu estava, inclusive, na Alemanha ainda, fazendo doutorado. E essa obra, essa publicação dele, foi fundamental. O desenvolvimento, né, da minha carreira de pesquisador, de professor, já estava assim bem claro. Né? Eu costumo dizer que às vezes eu fui mais conduzido por aquilo que era natural do que propriamente uma escolha, porque eu apenas aceitei a escolha, né, que eu achava que profissionalmente estava apropriado para tomar. Né? Perfeito. Nesse estudo sobre a ideologia, ele é importante, sobretudo, para a forma como o senhor desenvolveu o seu pensamento sobre o direito e a jurisdição constitucional. Né? Você poderia desenvolver um pouco mais, né, discorrer um pouco mais sobre a relação entre esses estudos, né, a questão da ideologia e da jurisdição constitucional no Brasil? Sim, a questão da definição da ideologia é algo, né, que a gente poderia falar horas e horas sobre isso, mas o que em resumo, eu abordei no mestrado? De que a ideologia é em linhas generalíssimas, né, a da ideologia é uma concepção que eu tenho do mundo, mas que essa concepção e os resultados dessa concepção podem não ser falsos. A representação que eu tenho da realidade, a compreensão que eu tenho da realidade desta ou daquela ideologia, na verdade, ela pode ser discutida, até ter verificado a sua veracidade ou não, mas o efeito que essa ideologia tem no concreto, não é? Ou seja, isso merece estudo. Foi isso que eu fui estudar. Ou seja, os efeitos, por exemplo, os efeitos de uma determinada corrente ideológica que naquele momento diz que o ato institucional número 5 e que o ato institucional número 1, que depunha um governo democraticamente eleito, era que acreditou naquilo, que aquilo era o ideal. Aquilo teve os efeitos concretos. Essa ideologia, na verdade, de ditadura militar, teve um efeito concreto. Então foi isso que eu fui estudar. Ou seja, esses efeitos na separação de poderes. Né? Ou seja, como isso se refletiu no tópico de separação de poderes de cada uma da Constituição brasileira, para que eu pudesse compreender mais tarde, né, o poder judiciário. Então, essa é a relação, né, entre a jurisdição constitucional. Aí eu pude compreender melhor, né, inclusive depois dos meus trabalhos sobre ideologia do mestrado, eu pude compreender melhor o papel da jurisdição constitucional, as questões da legitimidade da jurisdição constitucional, por que, por exemplo, determinados países não têm jurisdição constitucional e nem por isso o mundo se acaba. Né? Ou seja, então, fui procurar compreender isso onde estava a ação concreta desta resultante desse processo de convencimento que a gente chama de ideologia. Ou seja, como isso se operou nessa realidade nestes tribunais, neste constitucionalismo e nestes tribunais. Foi nesse sentido que eu fiz essa relação. E nesse percurso, a presença do pensamento marxista é bastante significativa, né, nas suas análises. Como você se aproximou dessa literatura estando no direito? Né? Quais professores ou leituras foram essenciais para que esse movimento se desse? Ah, tá. Eu tive contato desde. É óbvio que, como um jovem dos anos 70 que via a ditadura militar, a gente tinha contato com a leitura da crítica marxista. Né? Seja da crítica política, da crítica econômica, né? E também, em alguma medida, da crítica do direito. Eu sempre tenho tido até uns
uns debates, né, com algumas pessoas, porque eu acho que não há uma crítica, não há uma teoria do direito em Marx, né? O que não quer dizer que o direito nada possa ganhar com Marx, pelo contrário. Marx tem uma frase logo na introdução do Capital, né, que eu julgo muito interessante. Ele diz: ó, qual é a minha tarefa aqui? A tarefa que eu vou empreender com tentar empreender com essa obra é dissipar as nuvens para que eu enxergue a realidade, o verdadeiro conteúdo daquilo que se esconde. Então, Marx faz, inclusive, uma bela metáfora, né? Ele disse: aqui vai se dar para que eu tenho que dissipar a nuvem para enxergar a monstruosidade, que é diferente de Perseu, que para ver a monstruosidade tinha que botar capa de nuvem, Medusa, né? Ele não podia olhar para ela, porque senão viraria pedra. Então, isso é muito interessante quando Marx nos adverte isso, e ele nos diz como o verdadeiro conteúdo das relações jurídicas se operam e como eu posso compreender isso. Por exemplo, lá, salvo engano, pelo capítulo 23, 24 do livro primeiro do Capital, Marx fala sobre como se deu a acumulação. Ela ocorreu na Inglaterra, data o começo do capitalismo do século XVI, né, como ele diz, etc, etc. Ele diz: olha, escravidão sempre teve, mercado sempre teve, troca de mercadorias sempre existiu, gente trabalhando 10, 15 horas por dia sempre existiu. O que eu estou dizendo é que este mercado, essa troca de mercadorias, essa jornada de trabalho agora, a partir do 66, é diferente. Porque isso gerou um outro tipo de organização política, social e de organização jurídica dos Estados. E é verdade. O que não quer dizer que esse lado jurídico esteja totalmente submetido a esse outro lado. Aí foi quando eu fui me debruçar em alguns autores sobre a tese da autonomia relativa. E realmente, quando em 1895 Engels escreve uma carta, aliás, reescreve a introdução, a crítica da filosofia, às lutas de classe na França, né? Ou seja, escrito por ele, por Marx, ele diz: a ironia da história tudo revolve. Nós agora também temos a ganhar com os critérios jurídicos. É que os conservadores gritam, então, Engels cita o publicista francês Odilon Barrot, conservador, que dizia: a legalidade é a nossa morte. Eu me lembro como se fosse hoje o então ministro da Indústria e Comércio do governo José Sarney, Roberto Cardoso Alves, que deu uma declaração sobre a promulgação da Constituição de 88. Ele disse: isto é um veneno que vem em litros e não em gotas, para nós. Ou seja, a própria legalidade que era feita pelos partidos da ordem, como ele diz, é atacada. Para se compreender esse fenômeno todo, eu só posso compreender isso com teoria política e teoria da história e não com normatividade. Ou ela é atacada frontalmente, ou ela é esvaziada como em operações políticas espertas, etc., como nós tivemos aqui, julgamento da presunção de inocência, emenda constitucional 95 e outros julgamentos mais, né? Sobre empresa nacional, sobre monopólio, sobre riquezas, etc., etc., né? O professor Gilberto Bercovitch fala muito bem disso, no aspecto econômico. Então, o que nós observamos é que a, a teoria marxiana abriu essa possibilidade para eu compreender esse movimento, né, de uma explicação, na verdade, por meio de uma teoria política sobre o funcionamento de uma normatividade. Eu achei que só tinha a ganhar, na verdade, com essa leitura e com a assimilação dessa ideia.
Perfeito, professor. E ela continuou, né, ao longo da sua carreira toda, né, é visível Sim, a presença da teoria marxiana em todo o seu trabalho, ela é bastante visível para todos que leem, né, e conhecem o seu trabalho. No doutorado na Alemanha, o senhor se voltou para o estudo do Estado e do Poder Judiciário no Brasil a partir de uma perspectiva histórica, problematizando desde aquele momento a questão da jurisdição constitucional e da função do judiciário no Brasil. O senhor já comentou aqui para a gente, né, como que o senhor entrou nesse tema, né, o que o levou a estudar esse tema. Então, eu gostaria que, se o senhor quiser falar mais disso também, pode, se sinta à vontade. Mas aí eu vou pedir para o senhor comentar como é que foi, nos contar um pouquinho como é que foi esse período na Alemanha, né, e quais foram as contribuições desse período para o desenvolvimento do seu pensamento sobre o Poder Judiciário e sobre a jurisdição constitucional brasileira. ah, tá. Isso aí foi, eu diria que quando eu cheguei na Alemanha em 1993, né, durante a faculdade eu já estudava o idioma aqui no Instituto Goethe, né, e então quando eu cheguei foi um verdadeiro universo que se abriu. Primeiro porque eu estava lá, passei 5 anos na Alemanha só para estudar, né? Não tinha, eu já era procurador, mas tinha conseguido meu afastamento, né? Já estava, né, o afastamento para cursar doutorado. A partir daí deu tudo certo, né? Então foi uma reviravolta, foi uma reviravolta decisiva, não é, na minha formação. Eu tive, por exemplo, acesso, né, que eu nunca tinha tido antes aqui no Brasil, acesso não somente, né, a bibliotecas, a obras, etc., etc., obras, documentos, tudo isso. Sobretudo, acesso a professores, né? Porque, às vezes, tinha uma conferência em Berlim, tinha uma conferência em outra cidade perto, em Colônia. Você não está no continente como o Brasil. Né? Você pode se locomover facilmente. Então, eu podia ir assistir determinadas conferências, ou até 2, 3 dias de seminário de alguém que era do meu interesse, ou por indicação dos meus professores, não é que estivesse no outro local. Isso era possível. Então, eu, de repente, me deparar com essa possibilidade, essa facilidade, né, e isso tem um impacto na formação da gente. E depois eu já tinha feito no mestrado Ideologia e Separação de Poderes. Queria estudar na parte do Poder Judiciário. Eu disse, bom, então vou estudar o Supremo Tribunal Federal, de questões políticas. O que tinha, àquela altura, já concluído, e de inovação a respeito do Supremo Tribunal Federal na Constituição de 88, eram 2 temas que são os que estão na minha tese de doutorado. O processo de impeachment e a efetivação constitucional por meio de mandado de injunção. Eu disse, bom, por que o Supremo Tribunal Federal teve essa formação, essa orientação jurisprudencial? Eu acho que a história pode explicar sobre isso. Então eu fui observando, né, que os tribunais, desde o nosso momento colonial, os tribunais sempre aderiram ao objetivo do Estado, a integridade territorial, a manutenção da autoridade central, na verdade, a manutenção de uma orientação econômica secundária, né, de vinculação ao capitalismo inglês no primeiro momento, depois ao capitalismo, né, do que Fernando Henrique Cardoso chama o centro do capitalismo e a periferia. Então, eu fui observando isso, né, do Poder Judiciário. E eu acho que aqueles 3 momentos, o Tribunal de Relação da Bahia, o Juízo do Império e o Supremo Tribunal Federal na República Velha, oferecem, como diz, mas dissipam, né, muita das nuvens para que a gente compreenda o Poder Judiciário naquela altura, no Supremo Tribunal Federal. E depois parece que eu não acredito em coincidências, né? Mas veja só. Durante o impeachment, nós só podemos comparar o caso de Dilma Rousseff, do impeachment de Dilma Rousseff, com o de Collor de Mello. E de lá para cá, de 92 até 2016, não mudaram nem os artigos 85, nem a Lei 1079. Naquela altura, né, em 89, em 92, estava no tribunal o autor do único livro de impeachment que tinha no direito brasileiro, que era Paulo Brossard. E ele dizia,
Nós não podemos esquecer disso, isso é questão do parlamento. Nós não temos nada a ver com isso. A Constituição colocou a jurisdição no parlamento. E o que o Supremo Tribunal Federal disse na época? Podemos e devemos conhecer, vamos julgar. Aí, quando chega 2016, na DPF 378, o Supremo não posso me meter aqui. Ou seja, o que eu escolhi, né, na minha tese de 93, 92, 90, perdão, de 98, né, mais tarde, depois, no Supremo Tribunal Federal, foi um tema enfrentado. Né? Então, eu procurei, através da teoria da história, oferecer uma natureza explicativa para o Poder Judiciário brasileiro. E, claro, em determinada medida, em alguns momentos da minha tese de doutorado, mas, assim, tangencialmente, eu explico também, procurei esse aspecto do Poder Judiciário na Alemanha. Que aí não, isso me levou à maturidade depois ao livro, não, o Supremo Tribunal Federal da Prússia contra o Reich, onde aí nesse livro, não, eu analiso, né, acho que com uma... decidi analisar o funcionamento do Poder Judiciário em um determinado caso na Alemanha. E o senhor já também adiantou uma resposta, né, para uma pergunta que a gente ia tentar relacionar esse período na Alemanha, de formação acadêmica na Alemanha, com a sua preocupação com a jurisdição constitucional em tempos de crise no Brasil. O senhor já acabou entrando nesse aspecto. Uma pergunta mais prática com relação a esse período na Alemanha: você mantém contato e trabalha em conjunto com centros de pesquisa de lá ou de outros países? O trabalho eu tenho no momento desenvolvido, né? Estamos tentando desenvolver alguns projetos, né? Com o professor Blomfeld, da Universidade de Berlim, mas também o professor Oliver Ebel, da Universidade de Frankfurt. A gente tem tentado o financiamento de alguns projetos. Não conseguimos ainda. Estamos com expectativa no próximo ano. Legal. Ainda dentro do período da sua formação, dentro desse bloco, a gente percebe uma influência constante, né? Isso foi também uma conversa que eu tive com o Ítalo e com a Thaís, que é do trabalho do Ernest Frankl, né, com sua tese sobre o estado dual. Como essa ideia ajudou a delinear a sua perspectiva analítica sobre a jurisdição constitucional no Brasil? O que ela tem a nos dizer, né, sobre o que aconteceu aqui nas crises políticas recentes? O trabalho, a tese central de Ernest Frankl é muito bem resumida por um grande historiador do direito, com quem eu tive aula lá em Frankfurt, que foi Michael Stolais. Ele diz o seguinte: como foi possível a convivência paralela da normalidade com o terror. Isso é o que a experiência do nacionalsocialismo traz, o que mais tarde alguns outros teóricos complementarão e dizem: como é que foi possível que essas pessoas de repente se transformaram, falando de juízes, né, em assassinos de toga? Como é que isso aconteceu? Por que isso foi possível? Então, é óbvio, eu já tinha ouvido falar bastante do livro, né, já conheci o autor, inclusive a história do livro é emocionante. Né? O livro foi concluído, o manuscrito, em 1937, teve que sair na bagagem diplomática francesa. Quando o autor saiu da Alemanha em 1938, aí o livro foi traduzido para o inglês, que foi publicado, e depois fizeram uma tradução de volta para... Ou seja, eram as anotações do próprio Ernest Frankl, advogado, tá, sobre essa dualidade do Estado do nacionalsocialismo que funcionava. Óbvio, né, que nós temos que ter um cuidado. Eu não posso, dado o aspecto único que eu tenho do nacionalsocialismo, dizer que a ditadura que eu tive aqui no Brasil, na verdade, se compara a isso, porque nós temos, eu estaria banalizando, no meu entendimento, o que foi o nacionalsocialismo. Mas essa tese da dualidade, na verdade, dessa convivência de uma normalidade, né, e não ter uma normalidade, uma anormalidade o tempo todo, isso me pareceu ser bastante rico em material teórico para explicar. E foi um caso. Então eu creio, por quê?
Quando Frankl diz o Estado, que é um Estado normativo, que é um Estado de prerrogativas, como é o funcionamento dessa normalidade nos tribunais, como é que a técnica jurídica funciona nisso, está aqui um julgamento tal, está aqui um julgamento tal, como é que a operação jurídica foi feita nesse sentido. Então, isso, ou seja, essa tese dessa dualidade do direito ou da sua aplicação, dependendo de um fenômeno político, ela oferece um manancial rico para a sua observação. É, Então, o que Frankl viu no período observado, o que ele viu no mundo cotidiano do direito, o Franz Neumann, né, no seu Behemoth, né, viu no âmbito maior. Ou seja, Neumann nos dá uma visão de como a ideia do nacionalsocialismo funcionou no direito, na economia, nas empresas, no partido político, em todo canto. E Frankl dirige isso na decisão judicial, no funcionamento do poder judiciário, como é que isto funciona. Então, é uma riqueza e isso abre uma porta para a compreensão da gente dessa dualidade quando eu observo aqui no Brasil. é uma ideia que também está sempre presente, né, nos seus trabalhos, é dessa convivência conciliável entre um Estado de exceção e o arquétipo formal de um Estado democrático de Sim. direito, né? Conciliação essa incorporada, inclusive, pela Constituição de 88, que, ao mesmo tempo, constitucionalizou direitos fundamentais, mas manteve dispositivos que permitem um estado de sítio, um estado de defesa, de intervenção federal, né? Capítulos aí de um estado que a gente poderia chamar de exceção. Se a gente pensar que esse estado de exceção, né, ainda que conciliável, sempre existiu, né, na nossa história constitucional, o que diferencia, né, a situação de guerra jurídica que a gente passou a viver a partir de 2014? Olha, em 2014, eu tive, não só 2014, em 2012, com o julgamento do mensalão, eu posso dizer que aquilo foi um julgamento de exceção. Quando que eu tive um julgamento televisionado, acompanhado e comentado passo a passo, como foi aquele? Seletivamente. Num ano eleitoral, era um ano eleitoral municipal, mas era um ano eleitoral, um semestre eleitoral. Aí, de 2014, também, nós começamos a ter verdadeiros estados de exceção. Naquele sentido de que a exceção, na verdade, de estar dentro do direito, como diria Carlos Schmitt, ela está fora da autoridade. Está fora do controle da autoridade jurídica normativa. E foi nesse sentido que nós compreendemos, né, em que se dava, né, essa convivência da exceção com o Estado Democrático de Direito. Porque eu tinha políticos, deputados, empresários, pessoas menores sendo violadas em seus momentos, em seus direitos, durante determinados julgamentos, mas eu tinha uma certa normalidade funcionando. Se ele tivesse um problema de aluguel, algum problema de aluguel para resolver, algum problema desse, você certamente resolveria isso. Não havia maiores, não haveria uma exceção por aí. Se tivesse uma questão de consumidor, uma questão de aluguel, uma questão que você fosse discutir, por exemplo, a sua situação pessoal ou alguma coisa assim, isso talvez não tivesse maiores problemas. A exceção estava, o que estava acontecendo era no âmbito do político, no âmbito do político estrutural. É óbvio que nós não podemos ser ingênuos, e a história assim nos mostra, que uma coisa termina contaminando a outra. Né? Como terminou o próprio Frankl diz. Não pensemos que o Estado normativo, o Estado de prerrogativa, que um não contamina o outro e não destrói. Destrói, sim. Aí é como Frankl, inclusive, cita o exemplo, né, de que ele estava numa audiência e na audiência já tinha alguém da Gestapo, né, da polícia secreta. E lá, pela determinada altura, o advogado, porque Frankl, nesse momento,
ele já não podia mais advogar, porque tinha sido cassada a sua permissão para advogar pela condição de judeu. Então o advogado pergunta, e a Gestapo agora pode até acabar casamento? E o representante da Gestapo disse, não tenha dúvida. Ou seja, o que Frankel menciona com esse julgamento, que ele traduz, é de que o estado de prerrogativas, ou seja, o estado da exceção, acabará contaminando também com o tempo a normatividade. E é o que vai acontecer. Num primeiro momento, se acredita que essas coisas têm a convivência paralela, mas depois um acaba devorando o outro. Né? Então, é o que se tinha aqui no Brasil. Né? Pelo menos, eu acho que a eleição de 2022 interrompeu uma caminhada nesse ciclo, em que se estava caminhando para isso. Professor, nós temos ainda duas perguntas desse bloco, né, que são questões mais propriamente ligadas à sua profissão, né, à sua experiência profissional como procurador de Fortaleza, né, e não como pesquisador e professor, que acompanha sua trajetória acadêmica. O senhor podia contar para a gente como o senhor vê a relação entre essas duas experiências, né, a acadêmica e a profissional enquanto procurador? Tá. É óbvio que uma rouba o tempo da outra, né? Mas eu procuro, né, desenvolver e dar conta das tarefas que me são incumbidas. Agora, a grande experiência para mim foi quando eu fui procurador-geral do município de Fortaleza, que é a quinta capital do país, na gestão da prefeita Luiziane Lins. Tá? E para mim foi interessante sob todos os sentidos. Porque primeiro eu estava trabalhando, que tinha uma autoridade eleita superior, que era mulher. Uma mulher de esquerda, com uma trajetória nesse sentido, e isso já tem um componente diferente. Né? E que dirigia, né, a quinta maior capital do país. Então, isso foi bastante enriquecedor em todos os sentidos, como uma cidade como Fortaleza, do tipo de conflitos que nós temos aqui, né, conflitos de toda ordem, políticos, econômicos, etc. Então, esse foi um momento riquíssimo para mim. Eu ainda tenho hoje material que eu guardo, inclusive relativamente à atuação do Poder Judiciário, essa dubiedade, e que eu vou escrever sobre isso. É projeto meu do futuro escrever sobre isso, o que que nós constatamos quando se tratava de tribunais de contas, tribunal de justiça, da aplicação dos direitos, na verdade, e numa cidade, né, que era gerida, né, por uma mulher de esquerda, etc., tudo isso. Então, foi um período interessante, apesar de muito tenso, né, mas mesmo como procurador-geral, eu mantive a minha vinculação, eu dava aula, o meu horário de aula, naturalmente, era de noite, mas eu participava, né, das aulas e fazia diminuir, claro, o cargo horário. Isso não tinha sentido, como, né, fiquei só na pós-graduação, mas mantive a minha vinculação na universidade. É ainda uma experiência muito rica. Porque, por exemplo, eu participo todo dia, eu vejo peças sobre problema do direito à saúde, internamento de UTI, medicamento de elevado custo, tratamento de elevado custo, competência municipal, separação de poderes, ou seja, todo esse sentido. Isso tem funcionado, tem alimentado a reflexão teórica que eu faço sobre jurisdição constitucional. Perfeito. E essa dupla atuação, eu imagino que tem impacto na sua convivência, na participação e diálogo com os colegas, né? Sim, Seja sim. da procuradoria, seja com os acadêmicos, né? Como é que se dá essa relação entre vocês? Na Você falou de alguma procuradoria coisa tem. de tenso, né? Mas eu não sei em que medida se encaixa nisso. Não, é muito positivo, mas na procuradoria, por exemplo, tem vários colegas que também são acadêmicos. Tenho alguns outros. O atual coordenador do meu programa é meu colega de procuradoria. Nós temos outros colegas que são juízes, promotores também, né, nesse sentido, e é um diálogo muito interessante. E na própria procuradoria do município de Fortaleza, nós temos vários que terminaram mestrado e doutorado, alguns inclusive sob a minha orientação. Então, a Procuradoria tem uma revista, né, uma revista, claro, não é uma revista acadêmica, é uma revista de peças, de pareceres, de tudo isso. Mas isso tem tido uma recepção muito positiva.
né, no âmbito da carreira jurídica. É claro que tem as críticas que se fazem, na verdade, a questão da dedicação, de tudo isso, né? Óbvio, a gente assimila essas críticas na medida do possível. Perfeito, professor. Agora a gente entra no último bloco de perguntas, que são 3 perguntinhas, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o futuro. O senhor já comentou alguma coisa aqui de projeto do futuro, mas a gente vai entrar em outras questões em três perguntas. Sobre a Constituição na atualidade e sua potencialidade para o futuro, gostaríamos de aproximar sua perspectiva teórica com 2 argumentos que o senhor defendeu em momentos distintos. A pergunta é um pouquinho longa, mas vamos lá. Em um artigo de 2010 que o senhor escreveu com Plínio de Almeida, né, vocês falaram na questão da esperança e na necessidade de toda a sociedade, não apenas alguns intérpretes, tomar a Constituição nas mãos para construir o futuro. Em 2019, já num artigo que o senhor escreveu com Belo e Bercovitch, né, o Gilberto Bercovitch, vocês afirmam que a Constituição de 88 teria uma vigência meramente formal, não passando de uma ilusão constitucional. Para vocês, naquele momento, né, de 2019, a Constituição de 88 não era mais capaz, ou parecia não ser mais capaz, de orientar um projeto nacional e articular uma agenda positiva, reconstitutiva de um pacto social sensível às transformações da composição de forças, interesses e compreensão de mecanismos adequados de governo e administração. Nesse sentido, como a gente poderia superar a falência, né, entre aspas, da Constituição de 88, sem cairmos na ideia irresponsável de uma nova Constituinte, a qual o senhor mesmo, né, já se opôs. O senhor se opôs a isso, como vários outros juristas se opuseram também. Como a ideia de materialidade pode nos ajudar a considerar a Constituição do ponto de vista do processo histórico e a recuperar um sentido de futuro, né, ou de querer fazer para ela, que acho que é uma expressão que o senhor utiliza também. E gostaríamos que o senhor discorresse sobre o potencial da ideia de controle popular da Constituição, do STF, da Constituição e do STF, suas possibilidades e limitações no Brasil da atualidade. Bom, sobre o primeiro ponto, o artigo de 2010 era um momento, né, um momento em que nós tínhamos a Constituição, aliás, como temos, né, mas nós tínhamos uma certa um apego institucional a ela. Eu costumo dizer que naquela altura, em 2010, nós estávamos nos aproximando do começo de construir uma social-democracia no Brasil. E logo em 2014, 2016, se deu a interrupção e os tumultos, exatamente por isso, como aconteceu em Weimar, semelhante ao que aconteceu em Weimar. Quando a Constituição começou a deixar de ser meramente caritativa e passou a ter um componente a atingir amplas massas da sociedade, né? Então a percepção começou a mudar de que, na verdade, determinados setores políticos brasileiros, por questões econômicas e culturais também, nitidamente culturais, não estavam, ou seja, iriam jogar contra essas alterações. Então, em 2010, não. Em 2010, nós falávamos daquilo que um teórico alemão nos fala, que é o Ernst Bloch, da filosofia da esperança. Por quê? Porque a nossa escolha já tinha sido feita a Constituição. Agora, a decisão era tentar implementar. Então, é isso que a filosofia da esperança de Bloch nos adverte. Ele diz, não é o lamento pelo que deveria ter sido, que poderia, nada disso. A decisão já foi tomada. A decisão foi tomada, está aquela, então vamos implementá-la. Então, havia essa esperança. E nós chegamos em 2018, tá? Como se em 2019, com um artigo que eu publico com os colegas Enzo Belo e Gilberto Bercovitch, nós vimos exatamente o contrário. Nós começamos a ver a completa desacreditação do sistema constitucional que foi se erudindo. Do ponto de vista, é por isso que, como você bem lembrou aqui, destaca de que a Constituição, naquele momento, não é mais capaz de orientar um projeto nacional e articular uma agenda positiva restitutiva. E exatamente. Ou seja, o que aconteceu naquele momento em 88? Né? Ou em 2018, 2019? Nós tínhamos acabado
de eleger Jair Bolsonaro. E o que ele estava promovendo? Estava promovendo uma revisão completa. Inclusive aqui uma semelhança. Né? É um registro histórico. Né? Jair Bolsonaro disse logo no começo do seu governo de que a tarefa dele era antes de desconstrução do que estava construindo. E que ele tinha que destruir, desfazer o que tinha sido feito até então. Né? Nesse sentido. Isso é interessante, porque nós tivemos, logo depois, né, quando Hitler tomou posse em 1933, ele fez uma manifestação com esse teor também disso. Nós temos que desfazer tudo, nós temos que desconstruir, inclusive a Constituição. A Constituição na tentativa da democracia econômica, que era a Constituição de 88. Então, nessa altura aqui, em 2019, nós celebramos os 30 anos da Constituição. O que tinha para celebrar? O que o Supremo Tribunal Federal tinha feito até então? Né? Quando o Supremo Tribunal Federal limitou, ou seja, limitou as questões da soberania econômica, o Supremo Tribunal Federal não regulamentou a função social da propriedade, o Supremo Tribunal Federal sucumbiu, o que é interessante, né? No outro julgamento, Ernst Frankel, ele critica o que os juristas chamam de clamor das ruas, ele chama de terror das ruas. Né? E ele cita julgamentos em que os tribunais, não decisão monocrática na Alemanha, observaram o terror das ruas, como ele diz, né? Que são essas observações práticas de que Frankel faz a partir da sua advocacia. Então, o clamor das ruas. Quantos ministros do Supremo Tribunal Federal me disseram que, por exemplo, o tribunal tinha que ouvir o clamor das ruas? O juiz Sérgio Moro dizendo isso. Ou seja, em 2018, esse era o quadro que nós tínhamos. Onde é que tinha a força normativa da Constituição? E mais do que isso, das instituições capazes de garanti-la. Isso era inexistente. Naquela altura. Como é que eu vou falar, então, na capacidade dessa Constituição de manutenção ou de reordenação da composição das forças de interesse e dos mecanismos de governo? Como é que eu vou fazer isso? Na verdade, não havia essa possibilidade. Em 2019, as coisas começam a mudar, no final de 2019. Quase por uma obra do acaso, né? Um hacker resolve mandar para um jornalista determinadas conversas, e isso tem um efeito. Não que aquilo, para mim, para um grupo de juristas, considerava que aquilo tenha significado algum tipo de surpresa. Não foi surpresa nenhuma. Em 2014, eu me lembro muito bem, estavam participando eu, professor Lênio, professor Gilberto, Marcelo e acho que o professor Otávio Luiz, nós participávamos do evento, em que todos nós comentávamos, há algo estranho aqui. 2015, 16, 17, 18, tudo isso, nós fomos nos conversando de que havia algo muito estranho. De forma que, para nós e para vários juristas, quando apareceram aquelas revelações, aquilo era, para a gente não foi nenhuma surpresa. Foi a prova. Né? É óbvio que foi a prova aquilo que a gente afirmava. Do conluio, do comprometimento do princípio de separação de poderes, de questão de acusatória, de juiz e acusação, etc. Tudo isso. Né? Da perseguição política, da tentativa mesmo da utilização do lawfare, das questões econômicas, da natureza do governo, que se tinha extremamente moderadas, que foi o governo Lula e o governo Dilma. Tem um autor americano que chama Maré Rosa da América Latina, apesar da sua extrema moderação, na verdade, sequer foram tolerados. Né? Então, aquilo, né, naquele momento, na verdade, é um cenário que se tinha. Eu disse, não há possibilidade. Né? Nesse momento, é um panorama negativo, né, para a democracia brasileira. Perfeito, professor. O senhor já comentou alguma coisa, né, a respeito de projetos para o futuro, né? E a gente queria saber um pouco mais. Além da continuidade dos projetos de pesquisa atual, né, sobre o STF, na ditadura militar e sobre o pensamento constitucional, são dois projetos que o senhor faz parte atualmente. O senhor tem outros projetos ou temas de pesquisa em mente, além do que você já comentou aqui quando falou a respeito da situação na Procuradoria?
e como o senhor pretende realizar essas pesquisas, né? De forma a gente pergunta aí de forma metodológica mesmo, como que o senhor pretende fazer, mobilizar material, essas questões. É, eu tenho sim, eu tenho esse material, como eu lhe disse, né, da época da minha experiência como procurador-geral, mas eu também estou juntando material para algo que eu julgo mais ambicioso, que é uma pesquisa minha sobre a constitucionalidade. Por exemplo, eu quero enfrentar um tema de saber essa prerrogativa de declarar, do judiciário declarar constitucional ou inconstitucional determinados atos normativos. Isso é positivo ou é negativo? Como é que isso veio? Como é que isso atravessou os tempos? O que essa experiência tem para nos dizer? Principalmente do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Nós tivemos, por quê? A jurisdição constitucional dos Estados Unidos, na minha avaliação, a decisão do juiz Marshall foi um golpe contra o presidente Jefferson, né, pela questão de nomeação de juízes. Então, nós já temos aqui uma ideia, opa, é uma vindita política. Porque mesmo antes disso, nos Estados Unidos, a jurisdição constitucional era utilizada nesse sentido. Há um artigo interessantíssimo, né, de uma autora que fala sobre o papel dos loyalists, dos leais. Foram aqueles, aqui como teve os portugueses, teve os ingleses, que ficavam nos Estados Unidos, mas eles disseram, olha, eu quero me desenvolver aqui, tudo bem, perdemos a guerra, vocês são independentes, mas eu continuo súdito, sou majestade o rei da Inglaterra. Né? Eu vou continuar aqui levando meu comércio, minhas vacas aqui, minha plantação. O que aconteceu, então? Em vários estados, por exemplo, Nova York, na Geórgia, né, se passou a fazer norma especial de tributação contra esses leais. Não, o imposto sobre a propriedade, a alíquota aqui, para os americanos é 2%. Não, para o inglês é 3%. Por quê? Só porque ele é inglês. Né? E isso os próprios pais fundadores americanos, inclusive Thomas Jefferson, que na época era embaixador dos Estados Unidos na França, percebeu que aquilo estava comprometendo, essa vindita política estava comprometendo a credibilidade dos Estados Unidos, da jovem república. Qual foi a alternativa deles? As cortes estaduais passaram a declarar, né, repugnant essa legislação que diferenciava os contribuintes. Então, a jurisdição constitucional sempre esteve vinculada à questão da política. Não há como dissociar isso. Então, o meu projeto, eu estou reunindo material porque eu quero falar de experiências históricas, notadamente os dois grandes modelos, o modelo europeu e o modelo americano, que é o híbrido, né, de controle da constitucionalidade, o modelo europeu, que é um só. Né, e eu espero, né, pelo menos, eu passei 3, 4 anos para escrever essa, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Culturais. Eu acho que em 3, 4 anos dá para terminar esse também, né? Com certeza, professor, e a gente acompanha também o seu trabalho daqui. Muito obrigado. Por fim, né, a última pergunta desse bloco, pelo menos por minha parte, ainda que o cenário político atual nos permita vislumbrar um futuro um pouco melhor para a pesquisa no país, como o senhor analisa o campo intelectual das pesquisas sobre a Constituição e a jurisdição constitucional pelos pesquisadores em direito? E como pensa as potencialidades de cooperação com a ciência política e com outras ciências sociais? Do que eu posso ver até agora, e falo sem nenhuma sombra de dúvida, tirando pela Thaís, o Ítalo e outros que eu tenho, é muito promissor o futuro. E eu sou um incentivador, creio que já disse aqui várias vezes, de que eu só posso compreender a normatividade constitucional, né, e fornecer uma explicação para ela a partir dos seus nexos com a teoria política e a teoria da história. Invariavelmente, nesse sentido, isso conduz ao aspecto imprescindível da ciência política, do diálogo com a ciência política. Nós sempre participamos dos eventos de ciência política, como os encontros da Y, de grupo de pesquisa na Law and Society Association. Nós sempre participamos disso, exatamente porque esse diálogo, eu não diria que ele é um diálogo somente positivo para o direito, para a ciência política. Ele é um diálogo necessário.
Ele é um diálogo imprescindível com a teoria da história e com a teoria política. Então, é nesse sentido. Eu espero isso. É óbvio que no nosso campo do direito tem muita gente que resiste a isso. Que estuda a normatividade, que acha que com a normatividade e a afetividade da normatividade explica todos os fenômenos. Não é isso. Não posso fazer nada, as pessoas produzem suas pesquisas como querem, mas eu acredito que uma possibilidade, uma análise de visão dessa, ela é bastante limitada. É como se eu tirasse, colocasse numa redoma uma realidade e não visse a tensão política, histórica, econômica, né, que eu tenho de todos os conflitos. Exatamente, acho que a interdisciplinariedade ela vem para tensionar, né, muito mais Sem do que dúvida. para harmonizar, né? Ela vem para tensionar e produzir novas perguntas, né? Que é assim que caminha a pesquisa, né? Assim que caminha o aprofundamento do nosso entendimento sobre o que é jurisdição constitucional, o que é o STF, o papel político dele e assim por diante. Professor, eu lhe agradeço demais pela entrevista. Eu abro agora a palavra para o Andrei e para alguém, né, se alguém queira eventualmente fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre a entrevista. Bom, Antônio, muitíssimo obrigado. Foi muito importante, muito interessante, muito instrutiva, né? A nossa entrevista, toda a sua fala. Eu gostaria de colocar uma questão bem de conjuntura e que, na verdade, coloca um problema, né? É justamente essas iniciativas vindas, né, da extrema-direita atual em relação à questão da reforma, da limitação dos poderes do STF, né? Então, a gente vê aí toda uma movimentação, né, principalmente do presidente do Senado, tendo em vista a questão de estabelecer restrições, algumas restrições bem-vindas, né? E outras que são, pela imprensa que eu acompanho, elas são, digamos, muito criticadas, embora em princípio elas possam ser positivas, né? Então a gente tem uma situação interessante, né? Porque algumas iniciativas que, do ponto de vista do conteúdo, né, não são positivas, né? Elas vêm num processo e por forças políticas em relação às quais nós nos opomos, né? Se você quiser fazer alguma consideração em relação a isso, acho que seria interessante. Eu creio, viu, André? Obrigado pelo convite, agradeço a todos vocês, né, pelo convite para estar aqui. Sem dúvida, eu creio que no atual momento, aliás, como eu dizia para a Celi, desde antes, né, um pouco antes, no governo Bolsonaro, a gente vinha observando essa movimentação que se dava também no campo intelectual, com alunos querendo escrever sobre temas de limitação, querendo encontrar justificativas para a limitação da democracia, etc, etc. E isso, claro, teve o seu ápice no ano eleitoral de 2022 e no 8 de janeiro. E aí apareceu o conceito de defesa da democracia, ou de democracia defensiva, que, na verdade, é algo que já existe, né, na tradição alemã de defesa desde novembro de 1957. Eles têm um órgão, que é o Serviço de Proteção Constitucional, que observa, hoje em dia, por exemplo, o partido político AfD, não é a Alternativa para a Alemanha, está sob observação constitucional e determinados grupos políticos. E não me parece que isso tenha comprometido a qualidade da democracia alemã, nem a jurisprudência do tribunal. O que acontece no Brasil, na verdade, é uma mera vindita política contra o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como você bem disse, nós temos determinadas ideias que são até positivas, mas que aparecem num momento de vingança política contra um tribunal que está exercendo a defesa da democracia nos moldes de que um controle da constitucionalidade se desenvolveu há algum tempo. Aqui sim, nós temos um problema, né, que eu acho. Ou seja, você tem, momentaneamente, forças políticas, né, que não têm compromisso com democracia, na verdade, que resolvem recorrer a elementos até positivos da teoria política, como Corte Constitucional, como nomeação, como mandato para ministros, mas com o objetivo de preservar meramente a sua esfera de atuação política livre, sem qualquer tipo de controle.
numa astuta operação de esvaziamento da Constituição. É claramente nesse sentido. Então, é claro que eu acho que nós, como pesquisadores, nós temos a obrigação de enxergar isso. Na verdade, enxergar e dizer, olha, o que eu tenho aqui é outra coisa. Não se trata de uma defesa, por exemplo, quando eles defendem a cláusula de derrogação, ela é democrática. Ela está lá na Carta de Direitos do Canadá. Eu já tenho um artigo sobre isso. Né? A eventual revogação de decisão exorbitante do Supremo Tribunal Federal. Mas o que é que ela traduz nesse atual momento? Ela traduz essa esperteza política de esvaziamento da democracia, de mera vingança política. Se o intelectual não é capaz de enxergar essa distinção, será capaz de analisar o quê? Então é nesse sentido que eu compreendo também. Tá certo. Bom, muito obrigado. Eu só teria uma outra observação. O seu livro da sua tese do doutorado, você pretende traduzi-lo, publicado em português? Nós que não sabemos Pretendo. alemão, nós... Pretendo, eu sou cobrado disso desde 1998. Sem dúvida, eu teria que atualizar, né? Porque nós tivemos o impeachment de Dilma Rousseff e nós tivemos a reorientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal em mandado de injunção. Né? Teria, sim. Na verdade não precisa atualizar, né? Quer dizer, porque se atualizar não vai fazer. Também deixar como um documento da época, né? Documento da época. Tá certo. Bom, muito obrigado, Marco Antônio. Foi excelente, foi muito bom nós nos encontrarmos. Na pena que não presencialmente, né? Mas é como nós podemos fazer. E para nosso projeto é um testemunho, né? Um depoimento bastante significativo. Eu passo a palavra para a Celi para ela encerrar. Professor, novamente eu agradeço a sua disponibilidade, né, a sua gentileza de nos conceder essa entrevista. Ela foi bastante rica, bastante frutífera para as discussões que a gente tem travado com o acervo, com o projeto do acervo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Celi, agradeço ao seu, Andrei, principalmente a Thaís e o Ítalo, que nos acompanharam até aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite. Agradeço também ao Lucas, que está aqui no nosso apoio. Muito obrigada. Também ao Lucas, ao Pedro Vasques, que está aqui, e à Lígia. Muito obrigado a todos vocês.